Entraram os dinossauros na Arca de Noé? Como eles entraram nela se eram ferozes e carnívoros? Talvez muitos não saibam, mas todas as criaturas que Deus criou eram herbívoras quando foram originalmente criadas. Até mesmo estes grandes répteis a que chamaríamos dinossauros, pois diz a Sagrada Escritura, em Gênesis capítulo 1, versículo 30. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. O próprio homem era herbívoro, como podemos observar. Em Gênesis capítulo 1, versículo 29. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e a toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Não havia morte antes de Adão, pois diz a palavra de Deus, em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A primeira morte deu-se no Éden, após o pecado de Adão, e por causa deste, quando Deus matou um animal para fazer as túnicas que iriam cobrir a nudez do primeiro casal. Nos diz em Gênesis capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Nenhum animal que Deus criou era feroz e nocivo para o homem, pois, nos diz em Gênesis capítulo 1, versículo 31, e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Ou seja, ferocidade, agressividade não haveria perante uma criação muito boa. Certamente só depois da queda do homem, muito provavelmente só após o dilúvio, é que os animais se tornaram perigosos para o homem, pois diz a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 9, versículo 2 e 3. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Vemos claramente aqui que, para além de Deus permitir ao homem a inclusão de todo o tipo de animais na sua alimentação e a sua permissão para os caçar, em Gênesis capítulo 9, versículo 3, ainda disse a Noé que o pavor e o temor do homem viriam sobre os animais. E daí deduzimos que, se os animais teriam pavor do homem, se tornariam estranhos a ele e o considerariam certamente como um inimigo e predador, e procurariam por certo se defender dele. Existem pessoas que até hoje pensam que os dinossauros se extinguiram com as águas do grande dilúvio. Mas a palavra de Deus, pelo contrário, nos afirma que Deus preservou representantes de todas as espécies de animais criados, pois nos diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 6, versículos 19 e 20. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, e dos animais, conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra, que inclui certamente os dinossauros, conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. Muitos perguntam como pôde Noé levar estes dinossauros para a arca, mas se esquecem que o próprio Deus fez vir estes animais até Noé. E o trabalho dele foi tão somente os introduzir dentro da arca, conforme o verso 20. Existe ainda outro texto, em Gênesis capítulo 7, versículo 2 e versículo 3, que nos fala acerca dos animais impuros, para a alimentação e sacrifício a Deus, como os répteis, que estes seriam preservados, um par de cada espécie. Pois nos diz a palavra de Deus, de todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para os conservarem em vida, sua espécie sobre a face de toda a terra. Por último, veremos que Deus fez entrar na arca um par de toda a espécie de réptil, o que certamente inclui estes répteis terríveis que são os dinossauros. Pois nos diz em Gênesis capítulo 7, versículo 8 e no versículo 9. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e todo o réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Então Deus preservou 2 animais de cada espécie impura, e portanto eles não se extinguiram com o dilúvio.